Claro que tem uma dica. Glória a Deus. Pegar minha água. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz seja convosco. É quente. Vamos ficar em pé, então, mais uma vez, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui mais uma noite no grupo de mulheres, esse culto maravilhoso, amados. Queremos trazer a palavra de Deus para você nessa noite, não minha, não do louvor, não da pastora, mas do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos render ao Senhor nessa noite, vamos fazer uma oração. Eu peço para que o Espírito de Deus haja nessa noite. Amém. Feche os olhos, amados. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Você vem buscar uma bênção nessa noite. Amém. E a bênção já está ao redor de você. Amém. Não saia daí não, por favor. Deus tem o melhor para você nessa noite. Amém. Deus amado, Rei da glória, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai. Essas mulheres vitoriosas, Pai, que aqui estão, esses irmãos, Pai, o grupo de louvor, a pastora, o pastor, Pai, amado Deus, venha abençoar cada um de nós nessa noite, Pai. Estamos aqui sim e não vamos largar essa bênção das nossas mãos nessa noite, Pai. Queremos sim que o anjo venha com todo o poder, que só o Senhor Jesus pode dar. Venha, segura de nós nessa noite, anjo poderoso. Em nome de Jesus, manda a tua palavra sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite. Fale conosco, Pai amado Deus. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar conosco nessa noite. E venha com todo o teu poder sobre a nossa vida, Senhor. Que não seja a minha boca, mas que seja a boca de Deus falando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Só Deus tem poder. Vou tentar. Efésios 6, amados. Bem do ladinho tem os deveres domésticos. A gente pode, eu acho que todas as Bíblias, pertinho do 6 tem os deveres domésticos, que é o versículo 5, amém? Só que depois nós vamos para o 6. Então, Efésios 5, 22. Vamos começar por aí. Depois a gente vai para o 6, amém? Amém, irmãos? Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 22, mas depois a gente vai pular para o 6. Amém? Amém? Amém. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Amém? Amém. 6 agora, amados. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Amém. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Pode ser só até aí, amados. Amém.
Bem sabemos, né, amados, que é uma tarefa não muito fácil. Pode ser sentado, por favor. O Senhor, Ele deixou tudo, como sempre eu digo, tudo nessa palavra maravilhosa para nós, amém? Glória a Deus. Como entender a palavra de Deus sem ler a palavra de Deus? Impossível. Impossível. Muitas vezes ouvimos de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa, a palavra de Deus. Algumas pessoas passam a palavra para nós, mas se a gente quer realmente entender a palavra de Deus, amados, a gente precisa ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, quando a gente lê algo, uma revista, um livro, cada pessoa tem uma interpretação, amém? A palavra de Deus só existe uma interpretação. Amém. Glória a Deus. E não podemos fugir disso. Muitas vezes, eu já ouvi algumas vezes pessoas falando, mulheres, porque as mulheres elas têm um rico poder nas mãos depois de Cristo, amém? E poucas de nós sabemos disso. A mulher, além dela ser esposa, mãe, filha, a mulher, ela é professora, manicure, cabeleireira, secretária, médica, veterinária, ixi, muitas coisas mais, amém? A mulher, ela é esposa, amém? Ela precisa, como diz na palavra, os deveres domésticos se sujeitar ao marido, amém? Isso está na palavra, amados. Muitas vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. E essa promessa em Efésios é maravilhosa. E ela ensina muito bem a todos nós. E nos amansa o nosso coração quando a gente pensa que está tudo acabado. Verdade. Essa palavra amansa o nosso coração quando a gente pensa que não tem mais jeito. Essa palavra ela amansa o nosso coração quando a gente pensa que comigo não vai dar certo. Mas o Senhor fala com cada uma de nós nessa noite, amados. Ele falou comigo, Ele fala com você nessa noite. Creia nas promessas de Deus sobre a tua vida, amado. Deus, esse sim, não dá ponto sem nó. Ele já deixou algo maravilhoso para nós, para que viesse nos confortar, para que viesse nos ensinar, naquele momento em que a gente está triste, em que a gente está a fim de desistir de tudo e chutar o pau da barraca, amém? Mas nós mulheres, esse culto é para as mulheres, mas os irmãos participam e é de grande bênção nessa participação, porque o culto das mulheres, eu estou crendo que ele está sendo um ensinamento bíblico também a cada vez, amém? É difícil a vida de casal, é difícil a vida de mãe, é difícil a vida de pai, é difícil a vida de cristão, mas se crermos na promessa de Cristo, tudo Ele fará por nós, amém? Sujeitai aos seus maridos. Muitas vezes tem pessoas que não leem a Bíblia e não têm o entendimento e saem botando os pés pelas mãos. Muitas vezes o camarada acha que porque a mulher tem que se sujeitar ao marido, a mulher tem que andar que nem um bicho, que nem bicho anda. Existe, amados. Não no meio nosso, amém, glória a Deus, mas existe. Existe mulher que não se valoriza, existe mulher que se submete aos erros do marido. Se submeter ao marido não é se submeter aos erros do marido. Primeiramente é se submeter a Cristo. E Cristo não anda no erro, amém? Por isso temos que entender a palavra de Cristo. Eu quis trazer hoje, o Senhor tocou no meu coração, nada do que eu vim falar aqui hoje é o que eu quero falar, mas sim o que Deus mandou falar, amém? Em Efésios,
nessa noite é que você entenda a palavra dele na sua vida. É que você entenda que muitas coisas estão sendo torcidas na Bíblia de Deus hoje em dia, na palavra que ele deixou, amém? Verdade, Jesus. Muitas coisas estão sendo torcidas, mas como eu disse antes, amado, a palavra de Deus só existe uma interpretação. Então coloque nas mãos de Deus, ore antes de ler a palavra e peça para Deus te dar o entendimento. Peça para Deus te auxiliar, abrir a tua mente, abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração. E Deus vai falar com você, assim como Deus já está falando essa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Os deveres domésticos, como diz na Bíblia, é o que a gente deve realmente fazer e não podemos fugir disso. Se a gente sabe que o marido não faz melhor, nós precisamos fazer. Se a gente sabe que aquele fogão não vai ficar bem limpo, às vezes a gente está tão cansada, mas a gente está tão desanimada, não tem ninguém para ajudar, mas a gente tem que fazer. Porque aquele fogão só vai ficar limpo e você só vai aceitar se for você que faz. Por que será que a gente tem isso dentro do nosso coração? Porque Cristo já fez assim. Amém? É bênção quando o marido ajuda? É bênção quando o marido ajuda. E ele deve ajudar sim. Mas existem coisas, amados, que ninguém vai poder fazer por você. Assim como ninguém vai poder fazer pela mulher, assim como ninguém vai poder fazer pelo homem, e ninguém vai poder fazer pelo médico, pela professora, pela secretária. Por isso Deus deu o dom e deu essa graça divina e maravilhosa que é ser mulher. Amém. Amém. Estamos aqui hoje, nessa noite, nesse culto das mulheres, tremendo, maravilhoso que tem sido. E a cada culto vem uma palavra em nossos corações, uma palavra que Deus manda dizer, recado para nós mesmas, recado abençoado da palavra dele. E em Efésios 6 fala dos nossos filhos, fala de como devemos ser servos e obedientes. Não é isso, amados? Vamos ver. Efésios 6, 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Então, ali, amados, é para nós também. Servir de todo o coração, de toda a vontade, servir a Deus, algo maravilhoso, não para os olhos de outras pessoas, mas pensando em quem? Pensando em Cristo. O que Cristo acharia da minha atitude? O que Cristo pode pensar sobre o que eu vou fazer à noite quando meu marido chegar? Então se grude nisso, amados. Agarre de toda a tua força essa palavra de Deus na tua vida, amém? Porque mesmo que não seja fácil, mesmo que você esteja resistindo, Deus, Ele quer exatamente isso de você. Ele quer que você pense como, se Ele vai aprovar, como Ele se sentiria se você tomasse uma atitude sem pensar, como Deus agiria, como Deus se sentiria. Então, se tiver algo entristecendo seu coração, pense primeiramente em Cristo e peça força a Ele, porque Ele deixou a Bíblia, Ele deixou a palavra dele para nos ensinar, amém? E esse ensinamento é algo sério, amados. São promessas para nós. São promessas de viver muitos anos aqui nessa terra com a nossa família, com nossos filhos, com nossos familiares. Quando diz aqui em Efésios ainda,
e honrar, ali no 6, nossos pais. Glória a Deus. O que Deus vai nos dar em troca disso? Muitos anos de vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Muitos anos de vida. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Então, renúncia, sabedoria da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa quando ela se sujeita a virar um pouco as costas dos erros e os defeitos do marido. Quando ela se sujeita, é difícil, porque eu já passei por isso e Deus me deu sabedoria. Teve momentos, amados, que eu não queria nem na casa do meu pai mais. E domingo meu pai estava aqui. Amém? Por que isso, amados? Eu não pude ir até o final, porque Cristo me ensinou. E eu voltei, li a palavra e disse: eu não posso fazer isso, eu não posso abandonar o meu pai. Por quê? Porque está na palavra, é uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu quero viver muito bem, eu quero viver em paz, eu quero viver tranquilo, eu quero viver com a minha consciência tranquila. Eu quero ter muitos anos ainda de vida aqui para servir a Cristo, para ajudar a minha família, para estar com os meus familiares, com os irmãos, trabalhando e vivendo. Por isso Deus, Ele já fez milagres na minha vida. Amém? Para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse virar as costas para os defeitos do meu pai. Afinal de contas, ele já tem quase 85 anos. O que eu vou ganhar com isso? As promessas de Cristo na minha vida. Por mais errado que ele esteja, eu tenho que dobrar o meu joelho e orar por ele. Não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente não aceita coisas que ele fala, coisas que ele faz, mas a gente não precisa fazer. A gente basta acolher. Amém? Quando a gente tem que ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve seguir, muitas vezes não é fácil, amados. Quando a mulher carrega 9 meses um ser, amados, o Espírito Santo me manda dizer nessa noite que está vindo criança nova por aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Prepare o seu coração, amados. Creia nas promessas do Senhor. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Ele não manda um manual. Aquela criança não nasce com manual de instrução, mas Ele deixou a palavra dele, que é o nosso manual, amados. Não sabemos muitas vezes como ensinar nossos filhos, mas Deus nos dá sabedoria. Seja humilde. Seja humilde, que Deus te ensina a cada dia. A cada dia você aprende um pouquinho mais. Amém? É necessário, amados. Nessa noite nós vamos levantar um clamor aqui, amém? Vamos levantar um clamor nessa noite para pedir para o Espírito Santo de Deus que Ele venha agir na vida de cada uma de nós, na vida da nossa família, para que não venhamos pecar por causa de nossos pais, para que a gente não venha pecar por causa de nossos filhos, que a gente não venha pecar por causa dos nossos maridos, porque Deus, Ele já deu tudo pronto, basta a gente interpretar e crer. Nós somos, amadas, vasos de honra na mão de Cristo, amém? Nessa igreja da Morada do Vale 1, muito as mulheres têm que fazer, amém? Mas muito, eu me coloco também nesse muito, porque eu também tenho que fazer lá com a minha família. Eu sempre digo isso, e Deus toca no meu coração a cada dia, que muitas vezes a gente convida um familiar para vir para a igreja, mas a gente não ensina esse familiar. A gente aprende e muitas vezes a gente não passa adiante. Eu tenho que voltar lá na casa do meu pai essa semana, tenho que explicar algumas coisas para ele, tenho, porque esse é o meu dever.
As pessoas, nós, graças a Deus, a gente já está aqui na igreja, já sabe os nossos costumes com Cristo, o que a gente deve fazer, mas muitas pessoas que são até convidadas por nós, ou seja, da nossa família, ou seja, vizinhos, eles entram aqui, eles não entendem muitas vezes o porquê que a gente se ajoelha, o porquê que a gente está orando. Aquele dia o meu pai ficou, tudo foi novidade para ele. Eu creio, amados, que a primeira igreja que ele entrou em toda a vida dele cristã foi essa aqui. Ele já entrou em congregações, mas em igreja mesmo, essa foi a primeira vez. E quando a Marta se ajoelhou, impossível, né? A gente fica, quando a gente traz um familiar, assim, que a gente está lutando em oração por ele, eu duvido que a gente não vá dar uma olhadinha para ver se ele está gostando. Eu dei, porque eu estava tão feliz aquele dia, amados. Domingo eu estava tão feliz de ver ele aqui. Eu espiava para ele, eu olhava para ver se ele estava gostando. E ele estava muito surpreso. A Marta se ajoelhou e ele ficou assim, ó, olhando como quem diz: ai, ela está ajoelhada, né? O louvor cantou, ele até comentou com a Marta depois: nossa, mas como eles, assim, tem uma força para cantar, né? Aí ela falou: isso é para Cristo, a gente tem que fazer o melhor para Cristo, a gente tem que se dar, a gente tem que gritar, a gente tem que se jogar, a gente tem que se rolar, se tiver que rolar, amém? Tem pessoas que não entendem isso, por isso muitas vezes existem pessoas que falam: olha aqueles loucos lá, ó. Amém? Porque nunca ninguém chegou e falou: amigo, isso daí é a alegria que a gente tem em Cristo, é uma alegria que o mundo não nos dá, mas que Cristo, Ele nos dá. Tem vezes que a gente nem sabe o que está fazendo, que a alegria é tanta que a gente não sabe se a gente se enrolou, se a gente pulou, se a gente gritou, mas Cristo, Ele é isso aí, Ele balança a nossa vida, amém? Amados, e não ter vergonha. E não ter vergonha, porque lá fora está cheio de gente dançando, pulando, gritando para o mundo, e não tem vergonha. Por que a gente vai ter vergonha? De exaltar o nome, engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então eu tenho que explicar para ele muitas coisas, para que ele se sinta melhor, quando ele vir aqui, ele poder entender o que está acontecendo. E assim você deve fazer também, amados. Se alguém estiver diferente, olhando muito, explica para ele o porquê que a nossa igreja é assim. Porque a nossa igreja é uma igreja avivada, é uma igreja feliz, é uma igreja que está buscando a Cristo. E quando a gente está buscando a Cristo, a gente tem que gritar, a gente tem que louvar, a gente tem que bater palmas, a gente tem que até chorar, muitas vezes. Porque mais vale um choro na casa de Deus e nos braços de Cristo do que um choro lá no mundo onde a gente vai dar lá testemunho. Amém? Então, amados, nessa noite nós vamos orar e vamos levantar um clamor para que Deus venha nos ensinar a cada dia a se aproximar mais dos nossos familiares, a se aproximar mais dos nossos amigos, a se aproximar mais das pessoas que a gente quer que venha para a igreja, dos nossos filhos. Porque se o meu filho não lê a Bíblia, eu tenho que falar para ele. Se ele não está me honrando, se ele está me magoando, se ele está me fazendo eu sofrer, ele tem que saber que existe em Efésios 6 uma promessa de Cristo sobre a vida dele. E que se ele não seguir isso aqui, ele está ferrado. Amém? É um dever, amados. É um dever. Mas é um dever que nós mulheres já estamos preparadas para enfrentar e para pôr em prática, amém? Então tome posse nessa noite, amadas. Tome posse nessa noite para que você possa se levantar lá na sua família, com seu filho, com a sua filha, que você possa explicar para ele, para ela, que se ela não estiver cumprindo ou ele, as promessas de Deus, ela vai sofrer, ele vai sofrer, e as consequências vão aparecer, amém?
Os filhos, eles precisam saber que Deus é que manda e não ele. Amém? E se você está buscando na igreja, amado, se você está buscando em Deus, lá na sua casa, no seu quarto, no seu cantinho, você tem o dever de falar isso para o seu filho. Porque talvez o seu filho esteja agindo assim e ele nem saiba. Talvez o seu filho esteja te insultando, te desobedecendo, mas ele não sabe que existe essa palavra. Talvez ele nunca leu a Bíblia. Talvez ele nunca ninguém tenha falado para ele da palavra de Deus. Quando eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, se o meu pai e minha mãe não conhecem a palavra, eu tenho a obrigação de falar para o meu pai, amanhã ou depois, quando eu for lá na casa dele, falar para que ele não venha me aborrecer também, porque eu não posso virar as costas para ele, porque está aqui na palavra uma promessa em que eu tenho que viver. Amém? Então, os pais também são responsáveis pelas nossas atitudes, só que eles não sabem disso. O meu pai, ele pouco lê, ele não sabe ler. Ele precisa saber que existe essa promessa de Deus sobre a vida dele, sobre a minha vida que sou filha. Amém? Amém. Muitas esposas não sabem que em Efésios 6 tem uma promessa de Deus sobre a vida dela, para que ela ganhe muitas almas, para que ela viva bem, para que ela tenha paz. Se ela se sujeitar ao seu marido, se sujeitar ao seu marido não é se abaixar para que o marido se sente paulada, não, amados. Se sujeitar primeiramente àquilo que Cristo quer, para que o teu casamento vá bem, para que você viva em união com o seu marido, com a sua esposa. Amém? Amém. Isso sim é viver a palavra de Cristo. De nada vale, amados, eu falar que sou uma cristã, que estou vindo na igreja. De nada vale eu vir aqui passar essa palavra. Eu prefiro que Deus não me deixe chegar até aqui, amém? Se eu não cumprir o que está aqui na palavra dele. Glória a Deus. Isso é sério, amados. Isso é muito sério. Muitas pessoas pregam e não praticam. É verdade. Isso eu não quero para a minha vida. Isso eu não desejo para a vida de ninguém. Isso sim deve ser uma coisa muito triste para Cristo. Amém? Então, amados, tome posse nessa noite, nessa palavra maravilhosa que Deus deixou para nós. Nós mulheres, que muitas vezes estamos ali, cansadas de trabalhar fora, cansadas de fazer as tarefas domésticas. Está bem aqui, os deveres domésticos. Tudo está aqui. Tudo. Basta uma conversa com o marido, tudo vai ficar bom. Se você estiver dentro da palavra. Agora, se você não estiver, não adianta. Muitas vezes precisamos de conselho, precisamos, somos humanos, somos de carne e osso, somos humanas. E as mulheres, elas têm uma sensibilidade diferente do homem. Uma sensibilidade que às vezes até é difícil de explicar, mas Deus nos fez assim. E Ele sabe por quê. Nós somos muito fortes. Aleluia. Fortes demais. Só que a gente é muito sensível. A mulher, ela é um ser humano sensível demais. Por isso, muitas vezes precisamos de ajuda. Por isso que quando a gente está passando uma turbulação lá no casamento, ou com o filho, ou com a filha, a gente precisa falar. Por isso Deus, eu já tinha falado uma outra vez aqui na igreja, que Deus deixou aqui na terra o pai e a mãe, que são nossos anjos aqui, amém? Mas Deus deixou para as mulheres cristãs o pastor e a pastora na igreja, amém? Então,